e tanto eu quanto a doutora Socorro fazemos parte, tanto do departamento de aleitamento materno, quanto do departamento de pediatria ambulatorial. A doutora Diva vai ser a nossa moderadora, né, ela já tem uma expertise em amamentação, é conselheira em amamentação, já trabalhou também como coordenadora da saúde da criança, né, pela Secretaria de Saúde, é tutora da estratégia Alimenta Brasil, presidente do nosso departamento e membro da IBFAM. A nossa palestrante, doutora Socorro Alcântara, fez residência médica em pediatria pela UFC, é pediatra pela nossa Sociedade Brasileira de Pediatria, sempre atuou ativamente, né, como preceptora de residência médica em pediatria lá no Albert Sabin, no ambulatório de pediatria geral, é pós-graduada em nutrologia pediátrica pela Unifor, a primeira turma que a Unifor fez agora, que a gente concluiu, a gente teve a honra de estudar juntos nessa pós-graduação, e é membro tanto do departamento de pediatria ambulatorial quanto de amamentação. Eu sou Lívia, sou pediatra pela Escola de Saúde Pública, a mais nova aqui do grupo de hoje, a menos experiente, mas estou aqui aprendendo com elas. Tenho título de especialista em pediatria pela SBP, sou especializada em saúde da família, terminei a pós-graduação em nutrologia pediátrica pela Unifor nesse ano, fiz um curso de consultório em pediatria lá pelo Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas da USP, e também sou consultora em amamentação. E aí, quer introduzir o tema, doutora Diva? Gostaria muito de introduzir. A gente tem que pensar sempre que o pediatra é um amigo da amamentação. Ele deve ter compromisso e responsabilidade social de estar amplamente capacitado para divulgar, apoiar e promover as recomendações do OMS, do Ministério da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao aleitamento materno e tempo materno. E tempo de aleitamento. E quais são as ações favoráveis à proteção, apoio e promoção do aleitamento materno em diferentes ambientes e em diferentes situações de vida da criança? O que é que o pediatra pode fazer? Com a palavra, Lívia, ou Socorro. Esse assunto que a doutora Diva acabou de falar, né, sobre o pediatra amigo da amamentação, ele tem lá no nosso, a gente usou como base diversos documentos da SBP, principalmente, mas o principal documento que a gente utilizou para essa apresentação foi o guia prático. Esse guia prático, ele está bem recente, está bem atualizado, foi agora desse triênio de 2019 e 2021, né, e nesse guia prático ele diz o que é o pediatra amigo da amamentação e qual é a função desse pediatra, né, muito legal. Então, assim, a gente indica bastante que todo mundo possa tirar um tempinho de leitura. A leitura, ela é bem fácil, são 33 páginas no total, então, assim, é rápido, você vai pegando ali os pedacinhos e tirando um tempinho para ler, e acaba rapidinho a leitura, né? E em relação ao pediatra amigo da amamentação, ele tem que atuar em prol da amamentação, né? Sabendo principalmente que a sua função ali é de estar ao lado daquela família com o compromisso de proteger a amamentação, mas sabendo que o seu principal papel é orientar, né? Não dar ordens, né? E desde a consulta do pré-natal pediátrica, o tema amamentação e aleitamento materno, ele deve ser abordado. O pediatra, a doutora Socorro vai falar um pouquinho mais sobre a consulta do pré-natal para vocês, né, da importância e de como a gente pode abordar esse tema durante a consulta do pré-natal. Boa noite, gente. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, né, assim, eu vejo a representação do pediatra puericultor nessa consulta do pré-natal, eu vejo que a abordagem do pediatra geral e do pediatra especialista em relação a essa missão da puericultura se inicia pela consulta do pré-natal, né?
A gente sabe que a consulta do pré-natal ela ainda é pouco divulgada, né, mas já existe uma regulamentação dos planos de saúde, assim como também essa consulta do pré-natal ela já é bem estabelecida na rede de saúde pública, e é uma oportunidade para que a gente estabeleça um vínculo com a família, principalmente com a família, com o obstetra, né, e com a mãe. Então, é uma consulta muito rica, a gente tem a oportunidade de, antes de qualquer coisa, ouvir as demandas da mãe, a gente precisa entender qual é a real situação dela, qual é a família que ela está inserida, né? É uma oportunidade ímpar, porque a mãe, nesse momento, ela está naquela expectativa do bebê, ela tem o olhar atento para tudo aquilo que você fala, né? A gente consegue fazer os aconselhamentos antecipados, a gente consegue conversar sobre muitas coisas em relação à expectativa da mãe e do seu bebê. Aqui a gente não vai focar a abordagem ampla da consulta do pré-natal, mas somente a abordagem em relação à amamentação, né? Então, a gente sabe que amamentar é uma coisa natural, mas que precisa ser aprendida, que precisa ser ensinada, que a gente, enquanto profissional da saúde, a gente precisa entender qual é essa expectativa da mãe, né? Diante dessas informações, a gente precisa falar sobre o que ela precisa usar, aquilo que ela não precisa usar. A gente já orienta também sobre alguns acessórios que precisem em relação ao aleitamento materno. A gente sabe que poucos acessórios são necessários. O mais importante é que a gente consiga direcionar para que os fatores de risco presentes nessa consulta do pré-natal sejam bem estabelecidos. Essa mãe fez o pré-natal adequadamente, ela teve alguma patologia importante que tenha repercussão no bebê. Isso a gente nós temos a caderneta da gestante, que é um instrumento fundamental para que a gente possa também enxergar, né, a real situação dessa mãe. A gente precisa dizer para a mãe, de forma clara e objetiva, né, qual é a importância do aleitamento materno, o que é que ela precisa fazer para estabelecer o aleitamento materno. Uma coisa que eu gosto muito, assim, de falar na consulta do pré-natal, dentre muitas coisas, né, que eu estou focando no aleitamento, é que o tempo de amamentar é agora, né? Esse tempo de amamentar é agora, ele chega agora e vai passar. Então, aquilo que é possível fazer, a gente tem que orientar. A mãe já tem que sair dessa consulta sabendo o que é que vai acontecer com a mama dela, né? Como é que a gente pode estabelecer também, assim, falando um pouco sobre o plano de parto, o que é que ela pode considerar que o plano de parto é uma forma de ela se comunicar em relação a não oferecer fórmula, que se a criança nascer bem, ela possa, sim, ter o contato por pele a pele, que já seja estabelecido o aleitamento materno nessa hora do parto, né? A gente já tem que dizer para a mãe o que é que ela vai, como é que ela vai entender em relação à apojadura, como é que ela deva saber que inicialmente o colostro, né, é o produto inicial do leite materno. Então, assim, são muitas informações que a gente precisa dizer de uma forma detalhada. Uma coisa muito importante também é a gente estabelecer a rede de apoio dessa mãe, procurar dizer para ela quem é a sua rede de apoio, né? Dentro dessa rede de apoio, a gente já orienta sobre qualquer dificuldade, qualquer necessidade, que ela procure um profissional de saúde. No meu caso, lá no ambulatório, eu sempre me disponibilizo a isso, e qualquer dificuldade que ela possa também procurar um banco de leite, né? E o mais importante, assim, desse momento da consulta do pré-natal é que a mãe, ela entenda que o aleitamento materno para o seu filho é o melhor, né? Não por obrigação, mas por decisão dela e por decisão nossa, né? Que a gente realmente vai procurar estabelecer isso de uma forma clara e objetiva. Eu considero, gente, a consulta do pré-natal, assim, é uma missão, sabe? Eu acho que a gente se enxerga assim, dentro da puericultura,
a partir da consulta do pré-natal, é como se a gente colocasse assim, o dedinho lá no dedinho da criação do bebê. A partir dali, a gente está estabelecendo o melhor para essa criança, né? A partir da base dos primeiros 1000 dias, que a gente sabe que tudo que é importante nessa fase, de nutrir, de cuidar, de estimular, estabelece o vínculo, né? E esse vínculo, ele é para a vida inteira, tá? Então, a consulta do pré-natal, só a consulta do pré-natal daria uma live. Aqui a gente está colocando alguns tópicos, né, importantes para que a gente possa entender o nosso papel nesse momento da consulta do pré-natal. E aqui eu coloquei algumas referências, pode passar, Lívia. Essas aqui, a caderneta da gestante é uma referência muito importante, né, que a gente utiliza na consulta do pré-natal. Tem esses documentos aqui, a doutora Geila, que está aqui presente, participou, né, da elaboração da consulta pediátrica do pré-natal da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, essas são as referências que a gente traz aqui para vocês. E agora, vamos lá. E agora, Lívia, o que é que a gente vai falar? Como é que fizemos o pré-natal e agora estamos no sala de parto? O que é que a gente vai fazer? Então, vamos falar um pouquinho sobre o papel do pediatra na sala de parto e em relação aos primeiros dias pós-parto. A gente sabe que nem todo pediatra faz sala de parto, né? Mas aquele pediatra que teve a oportunidade de tá ali orientando essa família já na consulta do pré-natal, ele já pode adiantar na própria consulta do pré-natal diversas dificuldades e o passo a passo que pode ser feito na sala de parto para que essa criança tenha, né, a grande chance aí de amamentar na primeira hora de vida. E como é que o pediatra lá da consulta pré-natal ele pode atuar? Na construção do plano de parto, como a doutora Socorro colocou, juntamente com a equipe, né, de obstetra e todos os outros profissionais que possam estar envolvidos nesse momento tão especial para a mulher e para a família, né. Na sala de parto, a gente vai ter aí ou o pediatra que faz sala de parto, ou então o pediatra neonatologista como grande responsável por lutar por essa amamentação nesse momento tão especial. Como é que ele vai fazer isso, né? Permitindo que o contato pele a pele aconteça, que a amamentação ainda na sala de parto aconteça também, independente se a via de parto ela é cesárea ou a via de parto vaginal, se esse bebê ele nasce bem, foi feito ali toda a avaliação inicial do bebê, o ápiga, tudo pode ser feito ainda no colo da mãe, né, nas duas vias de parto isso é possível, e hoje a equipe toda ela pode estar preparada para isso. Evitar práticas invasivas nesse bebê, né, práticas que antigamente eram recomendadas, como a aspiração de vias aéreas, enfim, a não ser, claro, que esse bebê tenha alguma intercorrência que precise realmente de uma dessas práticas, né. Outra coisa importante desse pediatra na sala de parto é ele favorecer e estimular a participação do companheiro ou do acompanhante, né? Fazer o clampeamento tardio do cordão, de repente permitir que esse companheiro, o pai ou acompanhante, corte o cordão umbilical, né? Como sendo algo representativo ali de pertencimento. A gente sabe que a mãe, ela nasce no momento que ela começa a gestar, mas muitos pais confessam que eles só se sentem pais na hora que ele vê o bebê, né? De fato, é um momento de transformação. Outra coisa importante é deixar bem claro que os procedimentos de rotina, eles podem acontecer somente após a primeira mamada. Então, eu não preciso ali pesar o bebê, medir o bebê, fazer a vitamina K, tudo isso imediatamente. Eu posso deixar esse bebê e essa mãe viver a hora de ouro deles, para depois eu fazer os procedimentos de rotina. Outra coisa importante, que não vai ser feito mais na sala de parto, mas que deve ser feito ainda no ambiente hospitalar, antes dessa mãe receber alta, ela se preparar, né, para as possíveis dificuldades dos primeiros dias, ela sair desse hospital empoderada, informada, orientada.
seja no alojamento conjunto, seja na enfermaria, seja dentro de um apartamento, né, independente do local, SUS ou particular, esse pediatra que vai fazer essa avaliação inicial do bebê, ele informar essa mãe sobre a questão do colostro, da questão da amamentação em livre demanda, o que é a pojadura, o que é o esperado na pojadura, se essa pojadura acontecer, tiver engurgitamento mamário, como é que ela pode massagear a mama, como é que pode ser feito uma ordenha manual de alívio, né? Orientar sobre pega correta, essas orientações, elas devem, né, ser feitas principalmente pelo pediatra, ele precisa estar envolvido com esse momento, mas também vai ser feito também com toda a equipe do hospital, né? Ali tem uma enfermeira obstetra para orientar, uma consultora de aleitamento, pessoal do banco de leite, toda a equipe envolvida. E tudo isso fazer o possível para que esse bebê não use fórmula de forma desnecessária, né? É importante também que seja observada uma mamada antes da alta, para saber justamente avaliar a pega, se essa mãe está conseguindo botar esse bebê para mamar, se essa sucção está sendo uma sucção efetiva. Tudo isso, essa mãe sair da maternidade segura. Desencorajar o uso de chupeta ou outros itens que são desnecessários e que podem atrapalhar a amamentação, né? Falar para essa mãe, orientar que tem um copinho, que pode ser feito se precisar, se alguma coisa acontecer que ela não possa amamentar o seio, ela pode ordenhar e pode oferecer esse leite materno no copinho, na colher dosadora, que não é necessário chupeta, né? São todas as informações, gente, que a gente sabe, como a doutora Socorro colocou, amamentar, o tempo é agora, que ela colocou muito bem na consulta pré-natal. A gente precisa entender que nem toda família vai chegar no momento do parto já com essas informações. Nem toda família vai ter o privilégio de ter uma consulta de pré-natal. Isso seria o ideal. Mas não é porque essa família chegou lá na sala, no momento da hospitalização, né, do parto e tudo, que obrigatoriamente ela já sabe disso. Muitas vezes ela nem sabe. Então, o tempo da gente orientar é a qualquer momento, na hora que a gente pega essa família. Quanto mais, quando a gente consegue orientar antes que o desafio aconteça, né, que as dificuldades apareçam, essa família vai estar bem mais preparada. Então, lá na consulta do pré-natal, eu tenho uma mãe que ela está mais ali na escuta atenta, ela está mais pronta para ouvir, para entender, mas se essa mãe chegou lá no momento do parto e não recebeu orientação nenhuma, cabe a nós, profissionais da saúde, né, que lutamos em prol da amamentação, dar essas orientações também nesse momento. Orientar também a importância da primeira consulta. Quantas vezes a gente pega bebês no consultório que a primeira consulta vai ser com 30 dias, com 20 dias, né? Hoje mesmo, atendendo no consultório, a primeira consulta de um bebê que eu peguei hoje foi com 20 dias. Então, o ideal é que essa primeira consulta aconteça ainda na primeira semana de vida, né? Entre 72 horas e 7 dias, como a doutora Socorro falou. E outra coisa muito importante desse pediatra que está ali no hospital é que ele se disponibilize algum acesso. Essa mãe, ela saia do hospital sabendo para onde ela vai. Ela vai para o consultório, ela tem como se comunicar com esse pediatra através do WhatsApp, ou então ela vai para o posto de saúde mais próximo, ela sabe onde é esse posto de saúde, ela teve alguma dificuldade, ela sabe quais são os bancos de leite, que ela pode buscar ajuda, né? Ela sabe que, de repente, a equipe dela, a equipe do obstetra, enfim, tem ali uma consultora de aleitamento materno, uma consultora de amamentação que está ali disposta a ajudar, caso tenha alguma dificuldade. Então, assim, sair da maternidade já sabendo qual vai ser o acesso que ela tem para poder ter apoio e ajuda. Tá ok? Querem complementar com alguma coisa? Ficou faltando alguma coisa, doutora Diva, nessa parte? Não, eu achei que estava completamente bem. Eu só reforço, desencorajar o uso de chupeta, que você já falou, e aqueles bicos de silicone que, na realidade, não sei por que foi... A indústria sempre arranja um jeitinho de fazer, né? Que realmente atrapalham, realmente atrapalham. Aquilo, quando é usado, indicado, deve ser desencorajado em 24 horas.
E a gente sabe que esses acessórios, gente, eles existem para, sei lá, determinada situação muito específica, muito rara. Na maioria das vezes, é uma pega que não está correta, é um frênulo curto que está atrapalhando a mamada, é um bebê que não tem uma sucção efetiva. Então, assim, o bico de silicone, ele vai ali mascarar um problema. Isso. A verdade é essa, ele vai mascarar um problema que vai se tornar um problema muito maior depois, Com né? certeza. Do mesmo jeito a chupeta, tá? Eu vou usar a chupeta no bebê. Tem bebê que já sai da maternidade com a chupeta na boca. A pessoa nem tem ideia do quanto aquilo pode ser prejudicial, porque a gente sabe que o aleitamento materno, a amamentação, a pior fase da amamentação é o primeiro mês de vida. Exatamente. É onde está se estabelecendo. Se vem um fator confundidor, atrapalha muito, né? Atrapalha muito a questão da amamentação e dessa mãe conseguir realizar o sonho dela ou não de amamentar. Às vezes foi uma besteira, foi uma chupeta, foi um bico de silicone colocado lá na maternidade que só prejudicou e atrapalhou tudo. Como se fosse uma cascata, né? Assim, uma coisa, um erro atrás do outro vai acontecendo. Aí, aqui, em relação à sala de parto e dificuldades, nos primeiros dias vocês podem pegar o guia prático e também as diretrizes nacionais de assistência ao parto normal. Socorro, é você que vai nos prestigiar com esses desafios da amamentação. A gente não está lhe ouvindo, doutora Socorro. Ela está com o microfone pronto. Perdão. Então, a gente vê como o nosso papel de pediatra, né, assim, diante do que a gente está abordando, né, das situações que a gente está considerando, desde a consulta do pré-natal, desde as condições que devam ser estabelecidas para o parto, né? Então, tudo isso a gente já trabalha na intenção de que a gente não chegue a essas situações, né, de conflito, de dificuldade da amamentação. Mas, infelizmente, a gente, mesmo com toda essa abordagem, né, a gente sempre vai estar diante de alguma situação de dificuldade. Então, antes de falar dessas situações de dificuldade, né, a gente precisa realmente avaliar de uma forma geral para todas essas situações, a gente precisa avaliar o binômio mãe-bebê. O que é que está acontecendo com essa mãe? Por que ela está com dificuldade para amamentar, né? Como é que está a saúde física? Como é que está a saúde mental dessa mãe? Existe alguma dificuldade que ela apresenta em amamentar, né? A gente sabe que existem dois termos que a gente conhece nesse período puerperal, que é baby blues e depressão. A gente sabe que a diferença de um e de outro é o tempo, né? O baby blues, ele geralmente não passa da segunda semana, terceira semana. A depressão já é um quadro mais arrastado, né? Então, a gente precisa também avaliar o bebê. O que é que está acontecendo com esse bebê? Por que ele está sugando errado? É um prematuro? O que é que está acontecendo? Ele apresenta alguma dificuldade de sucção? Como é que ele está? Ele está ganhando peso? A gente sabe a questão do peso, né? Todo mundo sabe. E é uma coisa que a gente precisa dizer para a mãe, nos primeiros dias a criança pode perder até 10% do peso, né? E muito fundamental é a gente sempre escutar qual é a demanda dessa mãe, né? Às vezes a gente está naquela pressa, quer pegar logo na mama. Não, gente, vamos escutar o que é que está acontecendo, né? A gente tem que apoiar, a gente precisa tranquilizar a mãe e a família de entender que isso é um processo, muitas vezes, né, que se dá por uma situação fisiológica, né? A mãe está diante nos primeiros dias, né? Ela não entende muito bem ali a pojadura, ela não consegue estabelecer bem
uma PEG, uma posição adequada, né? A gente precisa ajudar a colocar o bebê para mamar. Uma coisa muito importante é a gente não ter pressa, a gente precisa observar a mamada completa, do início até o final. Esse bebê, como é que ele está iniciando a sucção? Qual é o tempo que ele demora mamando? Como é que ele está deixando essa mama, né? Depois que a gente faz tudo isso aí, a gente vai colocar a mão na mama, né? A gente vai entender o que é que está acontecendo. Na maioria das vezes, né, como a gente entende que a sucção do bebê é o que promove a produção do leite materno, às vezes essa sucção está inadequada, a produção está inadequada ou exagerada. Na maioria das vezes, a gente precisa lançar a mão de uma massagem, né? A gente precisa fazer uma massagem gentil, mas também uma massagem onde a gente vai colocar, né? A massagem sempre dá a massageando a areola para estabelecer que a criança abocanhe bem a areola. A gente vai massagear toda a mama da mãe, inclusive na região axilar. Depois que a gente faz toda essa massagem, a gente tem que fazer a ordenha, né? Tem que esvaziar esse mamilo. A gente sabe que o leite materno, ele é ouro, a gente não vai perder. Quando a gente faz essa ordenha, a gente procura também coletar aquilo que a gente está retirando, para depois oferecer no copo ou na colher para o bebê. A gente tem que entender que essas dificuldades que se apresentam na amamentação são condições temporárias, que existe um manejo adequado e que a gente tem que se colocar diante de um acompanhamento compartilhado, né? Que a gente está ali diante de uma situação e que a gente sabe que a gente vai ter que acompanhar aquilo ali. E a outra coisa é que a gente possa, a partir dessas abordagens, né, que a gente passe para a mãe, que ela se mantenha autoconfiante em saber que ela é capaz de amamentar o seu filho. Depois daqui, pode passar, por favor, eu coloquei as situações que são mais frequentes, né, que a gente aborda diante desses desafios, digamos assim, né? Quais são os desafios que a gente observa, né? Muitas vezes a gente está diante de um bebê que não suga ou tem uma sucção fraca. Por que será? É porque a mama está muito engurgitada, a gente precisa colocar o bebê para sugar adequadamente, né, a areola. Por que esse bebê está com essa sucção fraca? Será que ele está com a chupeta, né? Será que é confusão de bicos? Por que ele não está sugando? Uma coisa muito importante é em relação aos mamilos planos ou invertidos, né? Muitas vezes a gente vê as mães que se acham que por causa disso não vai conseguir amamentar. A gente tem que desmistificar isso e dizer que o bico ele é apenas para direcionar a boca do bebê, que o leite materno ele vai sair pela areola, né? Que a gente preparando bem a areola, né? A mãe ela não precisa ter esse bico formado, a gente sabe que a partir de uma sucção bem estabelecida, esse mamilo ele vai acabar se moldando, porque isso é uma variação anatômica que não impede o aleitamento materno. A gente tem que saber a diferença de uma pojadura e engurgitamento mamário. A pojadura ela é fisiológica e se estabelece logo nos primeiros dias pós-parto. O engurgitamento mamário também se dá por uma produção excessiva e uma sucção, digamos assim, é uma produção excessiva com a retirada inadequada, né? Então, nessa condição, a gente sempre estabelece que a massagem, a ordenha, é o suficiente para que a gente possa aliviar, né, principalmente essa dor, esse desconforto da mãe e estabelecer uma sucção adequada. A briga com o peito, né, geralmente a gente fala aquela criança que já se acostumou com o bico da mamadeira ou o bico de silicone, né, a confusão de bicos. A maioria das vezes que a mãe tem dor para amamentar, né, uma das coisas que mais se estabelece com o desmame precoce é a dor para amamentar.
E a gente precisa dizer para a mãe que amamentar não dói, né? Se está doendo é porque tem alguma coisa errada, a posição está inadequada, a pega está inadequada, né? Por conta dessa dor, que a criança acaba sugando o bico da mama, se estabelece a fissura mamária, que é uma coisa que a gente pode explicar para a mãe que temporariamente ela possa nem colocar o bebê para sugar nessa mama que está com fissura, mas não é para congelar essa mama. A gente fala que o bebê pode passar um tempo para não sugar, mas que essa mama precisa ser massageada, ordenhada e tem que esvaziar o leite materno. A gente precisa esvaziar, né? A mãe hiperlactante, aquela mãe que produz muito leite, que a criança se engasga, existem algumas formas que a gente orienta, né? Que é diminuir um pouco a gravidade do peso do peito. A mãe pode ficar um pouco mais reclinada, um pouco mais deitada, né? Para diminuir esse fluxo aumentado do leite materno, assim como também pode fazer uma ordenha, né? Para diminuir um pouco essa demanda exagerada do leite materno. A baixa produção pode se dar por uma sucção inadequada, né? Obstrução do ducto mamário. A gente sabe que, às vezes, tem uma obstrução do ducto mamário que ela não assim, por meios de massagem, não se consegue resolver, e algumas vezes você precisa encaminhar ou fazer uma desobstrução através de um furo com agulha, né? Assim, alguma coisa que realmente possa aliviar esse ducto mamário obstruído, né? Quando a mãe chega ao ponto de ter uma mastite ou um abscesso mamário, aí já precisa ter um acompanhamento médico, né? Algumas vezes a gente precisa lançar mão de antibiótico ou até mesmo uma drenagem cirúrgica. A gente precisa dizer para a mãe que essa medicação que ela precisa tomar se faz necessária, mas que isso não contraindica o aleitamento materno, porque existe um mito de dizer que antibiótico seca o leite, né? A gente sabe e precisa passar para a mãe que o antibiótico que ela precisa usar naquele momento, com certeza vai ser eliminado pelo leite materno, mas isso não vai contraindicar o aleitamento materno. E as infecções de pele. A gente tem algumas condições, né, de candidíase da mama, aquela mama que fica mais avermelhada, a pele fica mais avermelhada. A gente sabe que o tratamento precisa ser também, às vezes tópico resolve, precisa usar o fluconazol, mas também tratar a boca do bebê. Então, assim, gente, eu não estou minimizando as situações, né, que aparecem, mas são situações que elas são contornáveis, né? Elas são contornáveis, elas são situações que precisam ser acompanhadas de perto. Se eu estou vendo que a mãe está com essa situação, eu preciso reavaliar a cada 48 horas. Se eu não consigo reavaliar, que ela possa procurar um banco de leite. Então, assim, a gente precisa lançar mão do que abordar e do que fazer, e precisa ter o compromisso de manter esse acompanhamento, para que realmente esse desmame não seja estabelecido. E aí, aqui a gente colocou algumas referências, que também é do guia prático de amamentação. Aqui eu estou colocando a cartilha de amamentação do banco de leite do Hospital Infantil Albert Sabin, né, que tem algumas coisas bem objetivas em relação a esses desafios da amamentação, certo? E aqui só mostrando um pouco aqui a foto, né, clássica da posição e da pega. A gente sabe que no início a gente precisa orientar isso aqui. Depois que a mama é estabelecida, a mãe amamenta do jeito que ela achar melhor. Ela pode amamentar sentada, deitada. Quando estabelece o aleitamento materno, é a posição que a mãe e o bebê conseguem fazer, que para eles é adequada, certo? Muito bem, Socorro. Queria só fazer um comentáriozinho, doutora Diva. Pois não, à vontade.
em relação à questão dos principais problemas, né, que a gente até conversou muito nas nossas reuniões. Amamentar é um ato prazeroso, né, a mulher ela foi feita para sentir prazer durante a amamentação, né, são liberados hormônios que fazem essa mulher se sentir bem. Então, se tem no consultório uma mulher que está tendo dor ao amamentar, ou então alguma dificuldade para amamentar, tem algo errado. Sim. Isso é o primeiro sinal. A amamentação tá fazendo fissura sempre que o bebê vai pegar, tá sempre fazendo mastite, não tá drenando todos os quadrantes direito, porque tem algo errado. E a gente precisa, com todas essas dicas que a doutora Socorro falou, né, nessas consultas de rotina, não só na primeira consulta do recém-nascido, mas a cada consulta, avaliar como é que está essa amamentação, né, como a senhora mesmo disse. Chegou no consultório, já bota o bebê para mamar, que aí às vezes você consegue observar coisas que a mãe sabe que tem algo errado, que está desconfortável, mas não sabe dizer o que é. E cabe ao profissional detectar, né, o problema. E claro que às vezes tem problemas que a gente não vai conseguir corrigir. Às vezes a gente não vai ter conhecimento técnico, mas a gente tem função como pediatra de orientar para onde essa mãe vai. É uma fissura, é um bico em forma de batom, é um frênulo curto, então vamos pedir uma avaliação, né, de uma fonoaudióloga especialista. É uma mãe que está tendo sempre fazendo mastite, tá, vamos orientá-la aí ao banco de leite para que ela receba orientação lá, né, é um ducto que está obstruído e você, como profissional, às vezes não sabe como manejar, manda para o banco de leite, que tem profissionais lá que vão saber fazer essa parte, né? Mas a mãe sair dali sabendo para onde ela vai e como resolver. Muito bem. Muito bem, Lívia. Você quer continuar com aleitamento materno e de estudos gastrointestinais? É sua vez. Não, doutora Socorro agora. Agora é Socorro? Vai lá, Socorro. Responsável aí por continuar essa parte. Uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, né, assim, nas dificuldades, uma coisa que a Lívia falou, que a gente precisa avaliar o freio da língua do bebê, né? Muitas vezes isso é o que está causando a dor, né? A gente considera que a pega esteja inadequada, mas a gente precisa, né, fazer essa triagem neonatal. Isso é uma triagem que faz parte da triagem neonatal, é o teste da linguinha, né? Então a gente precisa avaliar e ver se isso está sendo uma das causas, né, da dor que a mãe está sentindo. Aqui, gente, bem resumidamente, que eu acho isso aqui bem interessante também, que é outra coisa que causa muita angústia, que causa muita ansiedade das mães, né, em relação às crianças que sentem muita cólica, o que é considerado um distúrbio gastrointestinal funcional, né? Assim, existe toda uma classificação Roma 4, que são distúrbios que podem acontecer nessa fase do lactente, que é uma coisa que pode acontecer até o 4º mês de idade, não existe uma causa orgânica, né? O diagnóstico ele é clínico e se dá pela observação dos pais. Aquela criança que é irritada, que chora, que tem cólica, né? Como é que você caracteriza a cólica do lactente? Aquela criança irritadiça, que chora. A gente sabe que também o choro da criança nessa fase é a única forma de comunicação. Muitas vezes o choro causa uma angústia e assim, um desespero da mãe de achar que é porque o leite materno dela está isso, é porque o leite materno está aquilo. Então, se é porque ela está comendo alguma coisa, se é porque ela comeu feijão hoje, está causando cólica. Então, a gente precisa falar de forma clara, né, que isso é um comportamento, na maioria das vezes, quando você considera que é um distúrbio gastrointestinal funcional, ele é passageiro, ele é fisiológico, né, porque se dá por uma imaturidade do trato gastrointestinal da criança, do lactente especificamente. Uma preocupação também muito assim, importante é se a cólica ela pode ser manifestação de uma alergia alimentar, já acha que porque o filho da vizinha, não sei quem, está com alergia alimentar e começou assim, né?
a gente precisa fazer uma anamnese bem detalhada, entender como é que está sendo essa cólica, procurar também desmistificar essa coisa de que tudo que a mãe acha que come pode causar cólica no bebê. A alergia alimentar, ela é uma coisa que a gente realmente precisa descartar, né? A criança, quando apresenta uma cólica por alergia alimentar, ela pode ser IgE mediada ou não IgE mediada. Algumas coisas a gente precisa entender. A cólica do bebê, ela se inicia logo depois da mamada, o choro é logo depois da mamada, se acompanha de diarreia, a criança tem ganho de peso adequado, a criança apresenta algum outro tipo de alergia, uma dermatite atópica, né? Então, tudo isso a gente tem que reunir essas informações e algumas vezes a gente precisa fazer a isenção da proteína do leite de vaca da mãe, para entender se nesse período que ela vai isentar da dieta dela, o leite de vaca e derivados, isso vai melhorar a cólica do bebê. É o que a gente chama de teste de provocação oral. Se isso acontece, né, se a gente está diante de uma cólica mais importante, que tem outras manifestações também que se acompanham de cólica, que a gente acha que a mãe precisa fazer uma dieta de exclusão, né, isso é bem documentado. A gente faz uma dieta de exclusão entre 2 a 4 semanas e depois a gente orienta que a mãe volte a se alimentar da proteína de vaca e derivados e observa se a cólica do bebê retorna. Se a cólica do bebê retornar, esse é o diagnóstico clínico para que a gente imagine que a cólica esteja sendo causada por uma alergia alimentar, mas a gente precisa ter muito cuidado em relação a isso, né? Às vezes a mãe acha que a cólica é porque ela comeu qualquer coisa. É claro que a gente sempre orienta que a alimentação da mãe seja o mais natural, o mais colorido, né? Eu costumo dizer que ela tem que descascar mais e desembalar menos. Então, evitar alimentos industrializados, né? A gente sabe que o leite materno, ele tem a condição de excretar, né? Algumas coisas de medicamento, de alimentos, mas a gente precisa entender até onde isso é uma repercussão da manifestação do bebê. Além da cólica, a gente também tem as regurgitações, né? Quando é que a gente pensa que essa regurgitação é fisiológica ou patológica? Também, a gente tem que ver como é que está o ganho ponderal do bebê, né? Como é que esse bebê está se comportando? É uma regurgitação que apresenta alguma alteração do exame físico, né? A gente sempre orienta também a posição anti-refluxo, né? Não saculejar o bebê, não balançar o bebê, colocar o bebê com a cabeceira elevada, não é colocar um travesseiro na cabeça, é colocar um travesseiro apoiando do tronco para a cabeça, né? Então, tudo isso a gente tem que conversar com a mãe, né? Essa história de, doutora, eu boto ele para arrotar e ele não arrota. A criança, às vezes, não precisa arrotar. Outra coisa também, se a criança vive com a chupeta na boca, ela pode estar engolindo ar, ela está chupando aqui, ela está engolindo ar, aí ela vai engolfar, ela vai vomitar, porque ela está engolindo ar. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a dizer que a dieta da mãe pode estar interferindo no aparecimento da cólica ou do refluxo. Na grande maioria das vezes, isso é uma condição fisiológica, transitória, que não precisa fazer nenhum tipo de modificação ou de medicação, né? A gente sabe que existe no mercado um produto que é o único que pode ser, ter uma indicação para uso na cólica, mas a gente sabe que a composição desse produto, né? O leite materno, ele tem mais e melhor e numa variedade melhor. Então, eu costumo dizer para a mãe, digo, olha, não precisa comprar esse remédio. O seu leite materno, ele já tem o suficiente para diminuir a cólica.
Outra coisa que eu esqueci de falar lá nas situações que o leite materno, né, assim, na fissura mamária, ele pode ser usado como um cicatrizante do bico. A gente não usa nenhum tipo de pomada, a gente não precisa usar nenhum tipo de creme, porque o próprio leite materno, ele já dá essa condição de facilitar, de predispor a cicatrização do bico, certo? E aqui a referência também, por favor, Lívia. Pronto, tudo isso aqui, gente, está dentro desse guia prático. Se vocês ainda não tiveram a disponibilidade, vejam, porque ele está muito bom. Ele tem todas essas informações que nós, pediatras, precisamos saber. E ele é agora bem novinho, 2019, 2021. Muito bem, Socorro. Arrasou. Pronto. Aí, continuando, agora é uso de medicamentos e outras substâncias pela mulher durante a amamentação. Gente, a gente sabe que a terapia medicamentosa, né, quando necessária, né, para a mãe, quando necessária, ela precisa fazer. Uma mãe que está em depressão, ela precisa fazer a medicação. Uma mãe que está sentindo algum desconforto, uma dor de cabeça, ela precisa, às vezes, fazer uma medicação para ela se sentir melhor, certo? E a gente precisa, sempre na dúvida, consultar que medicação ela pode fazer, e a gente sabe que, na grande maioria das vezes, essas medicações, elas são compatíveis com a amamentação, certo? A classificação de segurança do uso de fármacos na lactação, elas são classificadas em compatíveis, provavelmente compatíveis, possivelmente perigosas e perigosas. Então, na dúvida, né, a gente precisa se informar dessas medicações. E uma coisa que eu acho interessante nesse documento que ele coloca lá, né, é que é inaceitável que o médico indique o desmame por desconhecimento da segurança do uso de medicamentos na lactação. Então, por favor, gente, na dúvida, a gente tem que ir lá, procurar a tabelinha, procurar no Google e ver o que é que precisa ser feito, né? Aqui ele fala também o que são os galactogogos, né? Que são medicações que podem ser utilizadas para estimular a produção do leite materno, né? Existem algumas medicações naquelas condições de mães adotivas, né? Ou aquelas mães que não têm uma produção adequada, que elas podem usar esses galactogogos, né? Mas não existe, assim, uma evidência científica comprovada, mas que essas medicações, elas podem ser utilizadas, né, nessa intenção, que está lá também nesse documento. Eu vou evitar aqui estar dizendo o nome de medicação, certo? E uma coisa bem interessante também desse documento é que, às vezes, a mãe está se achando feia porque o cabelo está branco, porque o cabelo está isso, o cabelo está aquilo, né? E nesse documento, ele fala também, né, dos cosméticos, das tintas para cabelo, das escovas permanentes, né, clareamento de manchas na pele, tatuagens. Então, assim, fala de tudo que possa estar relacionado a substâncias, né, que a mãe poderia utilizar nesse período e o que é que a gente poderia orientar. É claro que a gente sempre orienta que deva evitar, né, que deva evitar. Às vezes eles dizem assim, o cabelo está feio. Não, prende de um jeito ou prende de outro, mas evita, porque lá nesse documento fala de um produto que não pode ter na tinta. Como é que eu vou saber se no salão que ela foi, aquela tinta que a pessoa usou não tinha aquele produto? Então, assim, eu prefiro que não use, né? O ideal é que não use nenhum desses produtos aqui em relação à parte da limpeza. E aí, é uma condição que esse documento oferece para a gente, eu aconselho, assim, que se vocês, existe uma tabelinha lá, né, listando as medicações, os antidepressivos, os analgésicos, os anti-inflamatórios,
todos eles estão agrupados, né? E eu acho que é muito interessante porque são medicações do nosso dia a dia e que a gente precisa conhecer, certo? O documento é esse da agora, por favor, Lívia. Para quem não conhece, é esse documento aí, SBP. Ele é de 2017. E ele lista muitas coisas interessantes em relação à segurança dessas medicações. Alguém levantou a mão. Fui eu, Socorro. Deixa eu dizer, eu botei aqui no chat o site de pesquisa bem mais rápido, que é aquele site, é um site internacional, que ele é atualizado constantemente, é o www.lactancia.org. Ele existe em espanhol, existe em inglês. Então, na dúvida, a gente pesquisa rapidamente pelo celular mesmo e dá. Normalmente, a maioria desses antibióticos que as pessoas daquelas medicações, eles têm sem relativa segurança em você administrar. Tá? E assim, uma coisa que por exemplo, uma coisa que eu acho assim, que a gente precisa dizer para a mãe, né, que às vezes a mãe diz assim, não, doutora, mas eu tomei tal remédio, o meu leite ficou amargo, ficou azedo, ficou isso, ficou aquilo. A gente sabe que numa situação de medicação, inclusive, nessa lista, existe aqui uns medicamentos que causam um sabor desagradável que pode alterar o gosto do leite materno. Existe lá uma lista de medicações, né, que alteram o gosto do leite. O que é que orienta também? Se a mãe tomar essa medicação, que já sabe que vai alterar o gosto do leite, né, que ela possa ordenhar o leite materno antes, ofereça para o bebê e pelo menos assim 2 horas depois que ela possa ordenhar um pouco desse leite para tentar diminuir esse sabor desagradável para o bebê, né? É uma coisa também que o documento dá essa possibilidade, sabe? E agora, quem é que vai conversar a gente sobre o consultório amigo da amamentação? Não, agora é Covid, sou eu de novo. Pois olha, o 6º era consultório amigo da amamentação, viu? Vocês alteraram. Foi, alterou. Não, foi que alterou mesmo, Diva, perdão. Eu mato vocês. Faz parte, tem que deixar... Não, com certeza. É brincadeira, nós estamos conversando há 1 hora. É incrível como no instante passa e o assunto ainda tem muito assunto. Vamos lá. Pronto, então aqui, assim, uma coisa que eu acho bem interessante desses documentos, né, da SBP em relação ao COVID, é que mesmo nessa situação, né, a primeira pergunta que você precisa fazer é saber se a mãe está bem. Não é se ela está com COVID, é se ela está bem. Se ela está bem e se ela deseja amamentar, né? Então, assim, se ela está bem e deseja amamentar, isso também não é empecilho para amamentar seu filho, desde que as medidas preventivas necessárias, né? A gente orienta que a mãe lave as mãos antes e depois de tocar no bebê na hora da mamada, lavar a mão com água e sabão por pelo menos 20 minutos, que ela possa usar a máscara facial durante a amamentação, cobrindo completamente o nariz e a boca e evitar falar ou tossir. A máscara, ela deve ser imediatamente trocada em caso de tosse ou espirro ou a cada nova mamada. E evitar que o bebê toque o rosto da mãe, especialmente boca, nariz, olhos e cabelos, né? Então, se a mãe está bem e deseja amamentar, ela pode amamentar o seu bebê. Manter o aleitamento materno ou o leite materno ordenhado desde a sala de parto na primeira hora. Isso não é só para depois, não. Isso é desde a sala de parto na primeira hora. Se a mãe deseja amamentar ou se deseja ordenhar, se ela não quiser oferecer, ela escolhe um cuidador saudável para oferecer o leite materno para o seu filho de copo, né? Porque o aleitamento materno, né, apesar esses cuidados que a gente está falando de lavar a mão, de usar a máscara, né,
esses cuidados, eles vão minimizar a exposição viral adicional ao bebê, mas, em contrapartida, os anticorpos que serão fornecidos pelo leite materno, ele é superior a essa condição. Então, que a mãe consiga amamentar o seu bebê. A vacina para a COVID está aprovada para lactantes e para doadores de leite materno ordenhado, né? Mais tarde, a Lívia vai falar sobre o documento SBP, assim, que foi uma coisa que eu perguntei na época, o pessoal do banco de leite, né, como era que estava sendo a triagem para as mães que já têm um cadastro e são doadoras do banco de leite. Como é que está sendo esse cadastro em relação à COVID? Porque a gente sabe que tem mães que são assintomáticas, né? Então, assim, a pessoa respondeu, bom, o critério é, você está bem? Você está bem? Você consegue amamentar? Consegue doar? Mas o documento da SBP, no momento, ela contraindica, né, que a mãe, ela com COVID, ela não seja doadora, ela possa amamentar o seu bebê. Pelo menos foi o que eu vi no último documento do SBP, que não existe, assim, apesar eu não sei, Diva, se isso é um documento desatualizado, mas o último que a SBP lançou é que não é aconselhável, né? Não é que não possa, não é aconselhável. Mas existe aqueles casos também daquele COVID assintomático que você está muito bem obrigada. Por exemplo, eu tive COVID, praticamente não tive sintomas, né? Então, se eu não tivesse pessoas dentro de casa e eu tivesse eu poderia ter sido doadora. Lembrar que a pasteurização a 62 graus inativa o vírus, né? Então, assim como pega o vírus do HIV, pega também o vírus do COVID. Pronto, foi isso que eu comentei com a na época, que dizer assim, mesmo que a mãe esteja assintomática, ou que ela nem sabe, porque assim, você tem... ela pode estar assintomática, mas ser contactante do COVID. Sim, tudo bem. De qualquer forma, se ela ordenhar e doar o leite materno, a gente ainda tem a garantia de que vai passar por um processamento de pasteurização, e que por aí a gente consegue garantir que o leite materno seja adequado para doar, né? Isso. Levando em consideração que existe a possibilidade de você ter a doença e não estar sintomática. Isso. Entendeu? Eu pergunto, doutora Diva, se esse documento, ele não fala, ele bota a não recomendação, mas pensando no estado geral da mãe. Sim, exatamente. Se a mãe está sintomática, se a mãe está bem, ela pode ter COVID ou não, e nem achar, assim, né? Eu tenho algumas pessoas no consultório que tiveram COVID e foram descobrir muito tempo depois que estava sem olfato. Uhum. Né? Pronto, se eu tive, eu não sei. A saúde, eu acho que é mais para preservar a saúde materna. Na materna, exatamente. Bem, né? O processamento do leite materno ordenhado, ele garante, né, para outras situações virais, girar para um coronavírus, né? Isso, exatamente. Posso passar, doutor? Pode. São as referências, pronto, são essas referências, inclusive essa última referência aqui, eu coloquei aqui embaixo, né, que a recomendação é que a manutenção da amamentação e da doação de leite humano por mulheres vacinadas, né? Sim. Pronto. Isso aí são os documentos relacionados à COVID e à amamentação. Lívia? Agora, a gente queria falar um pouquinho sobre a questão do aleitamento materno continuado e o desmame, né? Porque é uma grande dificuldade, né, das mães, depois da introdução alimentar, manterem esse aleitamento materno, mas o Brasil, em relação a outros países, é um dos países até que consegue manter por mais tempo. Geralmente, países mais desenvolvidos, eles tendem a diminuir mais o tempo de aleitamento.
eu não estou falando daquela história do tempo de aleitamento materno exclusivo, eu estou falando do tempo de amamentação, certo? Geralmente nos países menos desenvolvidos, até por uma questão mesmo, né, econômica, essas mães que já amamentam, elas conseguem permanecer no aleitamento por mais tempo. Hoje, a recomendação internacional, como a gente sabe, até pela Organização Mundial da Saúde, é amamentar até 2 anos, né? E esse período, ele usa diversos conceitos científicos para poder indicar, ter essa orientação. Não só a questão do sistema, do sistema imunológico, a questão da programação metabólica, que são todas as vantagens que tem de se manter o aleitamento materno até esse período, mas também porque, obedecendo à lei natural, geralmente é observado que por volta dos 2, 3 anos de idade, ocorre um desmame natural do bebê. Então, diante de tudo isso, essa é a recomendação internacional. Durante a nossa prática no consultório, a gente sempre, em todas as consultas, a gente tem que estar ali praticando o aconselhamento e amamentação, empoderando as mães e as famílias, né, que desejam continuar no aleitamento materno, na qual você precisa, como profissional, ser empático, entender a realidade de cada família, entender a vontade dessa mãe, orientar a ela o quanto é benéfico para o bebê e para a mulher permanecer nesse aleitamento materno até 2 anos, pelo menos, né? E nunca dar ordens, mas sempre sugerir, estando ali embasado cientificamente nessa recomendação, né? O desmame, ele nunca deve ser recomendado pelo profissional. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, às vezes, nas falas, né? Assim, tá mamando muito, tá mamando pouco, ainda mama. Eu sei que isso já é uma coisa bem trabalhada em nós profissionais, né? Mas imagina o tanto que essa mulher escuta já na família. A criança tem 1 ano e meio, esse menino mama muito. Esse menino não come porque mama. Esse menino já tá bom de parar de mamar. Então, essa mãe, ela já vem sobrecarregada emocionalmente ao longo das consultas. Então, por isso que ela precisa ser empoderada, né? E o desmame, ele só vai ser recomendado apenas pelo desejo da mulher, certo? Se essa mulher desejar, ou por uma necessidade dessa família, né? Necessidades diversas que essa mãe pode inferir, né? Às vezes, uma doença que impossibilita amamentar, ou então uma carga de trabalho muito extenuante que faz com que essa mãe decida por interromper esse aleitamento antes de 2 anos. Então, inúmeras situações. E você vai orientar. Existem 2 conceitos: o conceito do desmame gentil, né, que você vai orientar que essa família, essa mãe, observe os sinais da criança, né, essa dependência da criança em relação à amamentação. A criança, por volta de 2 anos, ela já começa ali a não depender, já começa a aceitar melhor as refeições, já não depender tanto da amamentação. Na hora de uma frustração, tentar não consolar com o peito, mas sim com alguma outra atividade lúdica que seja interessante para a criança, né? Já começar a dialogar, como a doutora Diva sempre coloca, tem que conversar com a criança. A criança, ela é capaz de entender, então você conversar, não, filho, não é agora, nesse momento, quando chegar em casa, a gente dá o mamar. Ou então, vamos começar a mamar só no período noturno. Você vai conversando e essa criança, aos poucos, vai entendendo. Então, isso é o chamado desmame gentil. E pode acontecer de necessitar, talvez, de um desmame provocado, né? Por uma questão, como eu falei, uma intercorrência ali, que fez com que essa mãe tivesse que acelerar esse desmame. E aí, tentar fazê-lo da forma mais tranquila possível. O próprio documento até coloca uma recomendação de tentar diminuir uma mamada a cada 1 ou 2 semanas, tá certo? Evitar aquele desmame abrupto, né, de causar ali uma sensação de rejeição da criança, né, de ficar fazendo de forma que acaba causando uma violência psicológica para a criança, né? Então, se possível, está sempre orientando que esse desmame aconteça dessa forma mais tranquila possível, tanto para a mãe quanto para o bebê.
E o mais importante é essa mãe estar consciente de que isso está acontecendo no tempo dela, de acordo com o desejo dela, e não de acordo com o desejo da família, do fulano, do cicrano, da avó, do pai, enfim. Aqui tem, tanto no guia prático, tem uma parte falando só sobre quando e quando desmamar, quais são as estratégias, né, para apoiar essas mulheres a continuar essa amamentação continuada. Eu vou falar um pouquinho sobre essas estratégias também na questão quando a gente for falar das mulheres que retornam ao trabalho, porque tem muita relação, né? Porque como é que essa mãe vai fazer para permanecer em aleitamento materno depois que retorna ao trabalho, até 2 anos, ou até quando ela e o bebê desejar. E tem esse também, o guia prático de atualização, que é só sobre aleitamento materno e desmame. Aí, vou falar um pouquinho agora, vou continuar, tá bom, doutora Dibel? Claro. São bem complementares. Sim, é isso aí. O aleitamento continuado, né, ele está muito relacionado com essa questão de permanecer o aleitamento materno e retorno às atividades extradomiciliares. A gente sabe que nem toda mulher vai retornar ao trabalho só depois que terminar o tempo de aleitamento materno exclusivo de 6 meses. Algumas mulheres, as seletistas, né, às vezes elas vão ter só 4 meses de licença maternidade, então é possível sim, é difícil manter o aleitamento materno junto com as atividades extradomiciliares, seja trabalho, ou seja retorno à vida escolar, aos estudos, mas é possível, né? É difícil, mas é possível. E o profissional, o pediatra, ele vai criar junto com aquela mãe estratégias preventivas capazes de evitar o desmame. Antes de mais nada, desde a primeira consulta, quando você vai abordar aquela família, você tem que entender a dinâmica familiar, principalmente a rotina da mãe. Quem é a mãe, se ela vai voltar a trabalhar, se ela é seletista, se ela vai ter 4 meses de licença, se ela vai ter 6 meses, se ela vai poder ter o benefício de ficar, às vezes, 1 ano sem trabalhar para cuidar da criança. Então, entender primeiro a realidade de cada mãe. Por quê? Porque... Quer falar, doutora Dilma? Não. Porque muitas vezes não dá para você trabalhar essa temática só na consulta de 6 meses. A mãe chega para consultar, doutora, eu vou voltar a trabalhar 10 dias, o que é que eu faço? Então, é preciso você, como profissional, já estar tendo esse conhecimento desde o início, para você saber como é que vai abordar esse assunto com aquela mãe. Existe a cartilha da mulher trabalhadora, que amamenta, que é uma cartilha do Ministério da Saúde, que está disponível em PDF, é só colocar no Google, tá? É importante que essa mãe, ela já tenha conhecimento técnico de como fazer a ordenha, de como estocar esse leite, como conservar o leite, como transportar do trabalho para casa, se for o caso de ela ter que ordenhar no trabalho para poder levar para casa. Não precisa ordenhar e jogar fora no trabalho, dá para ela se organizar, levar o isopor. Lá no guia prático ele ensina todo o passo a passo, levar o isopor para o trabalho, para cada potezinho de leite, dois aquele gelo que vem em quadradinho, né, que é aquele eu esqueci o nome agora. Chama bateria. Pronto, são 2 baterias para cada pote de leite, ele bota lá toda a proporção para a mãe saber como conservar esse leite até chegar em casa e poder usar, né? Obviamente, se essa mãe vai retornar ao trabalho daqui a 1 mês, com 15 dias antes, ela já começa a fazer essa estocagem, já começa a comprar, ou então a separar os potinhos, né? Qual é o potinho certo, para que ela possa se preparar, como é que ela vai ordenhar, a quantidade de leite, que isso é muito relevante, né? Essa mãe, ela tem que, quando o bebê está em aleitamento materno, eu não sei quanto é que o bebê mama, né? Mas eu tenho uma noção. Ela pode até fazer umas ordenhas antes desse retorno ao trabalho, para poder ofertar esse bebê e ir mais ou menos entendendo a quantidade de leite que esse bebê toma a cada mamada, para ela já preparar essa estocagem
mais ou menos nessa ideia. Então, se ela sabe que esse bebê toma 120 ml por vez, ela tentar fazer potinhos de 150, deixar também potinhos pequenos de 30 ou 60 ml, para caso esse bebê não se sacie, a pessoa, o cuidador, fazer o descongelamento desse potinho menor só para complementar, né? Porque vai que o bebê não se sacia, precisa de mais. Ela vai tirar 150 para poder dar, porque às vezes com 60 saciaria, né? Então, ter esse raciocínio. Muito importante preparar o cuidador, quem é que vai ficar com esse bebê, como é que essa pessoa vai ofertar. Lembrar que muitas vezes tem gente que opta por começar a mamadeira nesse período, quando retorna ao trabalho, e isso é um problema. Por quê? Porque o bebê vai começar a usar a mamadeira e pode ser um fator confundidor, e daqui a pouco vai ter um desmame precoce. Então, esse cuidador, ele tem que ter conhecimento das técnicas de oferecimento sem ser por mamadeira, oferecer já no copinho aberto, oferecer na colher dosadora, de outras formas que não confunda esse bebê. E também essa mãe tem que ter conhecimento das leis trabalhistas. Hoje, graças a Deus, a gente tem normas, né? Essas mães seletistas e as também que são concursadas, elas têm direito a 2 intervalos de 30 minutos no trabalho para poder amamentar. É importante que essa mãe ela tenha esse conhecimento, né? E aí ela vai estar toda preparada ali para iniciar as atividades dela. Tem leis que determinam que determinadas empresas elas fazem descontam no imposto de renda, se tiverem um espaço para essa mãe poder ordenhar no trabalho, a questão da creche, né, de cuidar do bebê lá, tudo isso tem empresas que ganham benefícios do governo quando incentivam o aleitamento materno. Então, de repente, essa mãe já ter conhecimento antes, né, já se antecipar para saber como é que ela vai retornar ao trabalho, qual é o apoio que ela vai ter dessa empresa que ela trabalha. Aqui também tem essas informações, tanto na cartilha de amamentação, quanto no guia prático. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a doação de leite humano. Quer comentar um pouquinho, doutora Diva, sobre esse assunto? Bom, aqui, quem é que pode ser doadora? Interessante aqui. Vocês falaram a doação de leite humano, quem pode ser doadora? A mulher que esteja saudável e que queira doar, né? Qual é a vantagem dela aprender a doar leite? À medida que ela vai estabelecendo a lactação, que ela vai aprendendo a fazer a sua extração do seu leite, fica mais fácil para quando ela voltar ao trabalho, já está muito mais habilitada a fazer coleta rapidamente para o seu bebê. Muito interessante quando você procura saber, a gente sempre procura saber, e aí, esse bebê tem sorte da mãe estar em casa ou a mãe vai voltar para o trabalho? Aí, não, geralmente elas dizem, a maioria das mulheres trabalham hoje, né? E você sempre, depois, quando a gente chegar mais perto, a gente vai colocando isso aí, dando mais informações. Mas é importante que ela vá aprender a ordenhar, para ela ter mais autonomia, que a importância da gente, enquanto pediatra, é deixar a mulher confiante com autonomia, sabendo fazer, sabendo ordenar seu próprio leite. A quem destina o leite humano doado? A maioria das vezes é a própria criança, que está recebendo o leite que a mãe ordena, ou aos hospitais, as UTIs neonatais, que precisam desesperadamente deste leite humano ordenhado, para que ela possa dar uma qualidade melhor de bebê e, inclusive, apressar a alta deles, né? E é muito importante, né? A gente sabe quantos bancos de leite precisam desse leite, porque existem bebês em diversas condições, né, de patologias graves, prematuro extremo, e o leite humano, com certeza, vai ser muito mais fisiológico, né? Sim, com certeza. Algumas vezes a gente já assiste palestras de colostoterapia. Não sei se vocês já viram esse termo. É muito comum nos encontros nacionais de aleitamento materno. Tira-se aqueles 2, 3 gotas de colostro e se faz a administração, bota na boca da criança, que dá para absorver via sublingual.
Então, isso aí é um recurso a mais que a gente tem para dar um concentrado de anticorpos, de tudo que a mãe teve naquilo ali. Então, se ela tem condição de passar por seu bebê, melhor. Senão, ela recebe o recurso do banco de leite, que é uma coisa extraordinária. Né? Isso. Aí, eu achei muito interessante essa fala que a senhora disse, que às vezes a gente deixa para orientar depois, e eu me lembrei de uma paciente minha, como eu atendo no interior, de ela estar em aleitamento materno exclusivo, ela precisar vir para Fortaleza para fazer um exame, para poder alguma coisa, e ela entrou em contato comigo, o bebê tinha 2 meses, doutora Lívia, como é que eu posso fazer? Então, assim, essas informações de coleta, de como conservar, ela não vai ser somente no retorno ao trabalho. Muitas vezes essa mãe, ela pode, sabendo, ela tendo esse conhecimento técnico, ela amanhã vai ter que se ausentar para resolver o negócio no banco. Então, ela já tem essa autonomia, né? Exatamente, dá autonomia, como a senhora colocou bem, para essa mãe se preparar para, de repente, se ausentar ali 1 turno, 2 turnos, alguma coisa que precisa, e esse bebê não sair do aleitamento materno exclusivo. Não ficar, vai que eu vou dar uma fórmula para ele, não tem problema não precisa disso. Se essa mãe conseguir fazer a ordenha correta e poder saber a forma de estocar e tudo, né? Isso. O que é muito legal também do guia é que ele coloca na questão de como é que se faz uma extração com leite de melhor qualidade possível. Na hora da ordenha, essa mãe, ela despreza os primeiros jatos para poder diminuir ali o risco de contaminação por bactéria, né, que pode estar ali no ducto e tudo. A gente sabe, claro, que esse leite ele vai passar por um processo de pasteurização e tudo, mas quanto melhor a qualidade desse leite, né, do que vai ser coletado, melhor ainda. Em relação aos recipientes adequados para armazenamento, recipiente de vidro com boca larga, com tampa de rosca, ensinar essa mãe a datar corretamente o frasco, né, a fazer aquela coleta, às vezes, em zebrinha, né, que a mãe faz uma coleta, não foi suficiente, depois ela coleta de novo, aí depois ela abre aquele pote do congelador, bota para recongelar, lembrando que a data, a validade sempre vai ser da primeira retirada, né? Como é que essa mãe vai armazenar esse leite? Por quanto tempo ela pode armazenar? Congelado 15 dias, na geladeira, né? 12 dias, no andar 12 horas. 12 horas, desculpa. E esse leite, quando ele está lá no banco de leite, que ele já foi pasteurizado, o banco de leite consegue conservar esse leite por até 6 meses. Uma orientação, Lívia, se me permite, é assim. Geralmente a gente coloca o leite no congelador, né? E se esse congelador tiver outras coisas, por exemplo, peixe, se tiver um caju, se tiver alguma coisa, corre o risco deste leite ficar com cheiro de caju, ou com cheiro de goiaba, ou com cheiro de peixe. Então, é sempre recomendado, se você tiver outras coisas no congelador, que se coloque dentro do saco, amarra, aquele vidro. Entendi. Tá bom? Entendeu? Porque ele tem a capacidade de absorção, ele absorve todos os cheiros. Pronto. Legal, não sabia dessa orientação. Mas todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova. Você não sabe o que você me ensinou hoje. E aí, falando um pouquinho da doação de leite humano, né? Para conhecimento de nós pediatras, né? Existem os bancos de leite e os postos de coleta da rede hospitalar. Eu coloquei aqui atualizadozinho quais são esses locais. Essa mãe, ela vai estar podendo, depois que ela é cadastrada, que é feita toda a triagem, ela é colocada como doadora, existe o horário certo, que a doutora Socorro até estava me explicando, existem os dias que o motoqueiro passa na casa dessa mãe para poder pegar esse leite que ela está estocando em casa, né? E também existem as unidades de saúde, que são núcleo do desenvolvimento infantil do município, com salas, tanto de incentivo como coleta de leite materno ordenhado. Se a doutora Socorro quiser falar um pouquinho mais sobre essa questão
da coleta, doutora, que a senhora tinha explicado hoje mais cedo? Foi um projeto aqui do município de Fortaleza que selecionou algumas unidades de atenção primária à saúde no município de Fortaleza e escolheu para serem unidades amigas da primeira infância, né? Então, essas unidades, elas ficaram com uma sala de incentivo ao aleitamento materno e coleta e núcleo de desenvolvimento infantil. A unidade hoje que eu trabalho, que é a unidade Dom Aloysio Lochaide, no Itaperi, nós temos lá a sala de incentivo ao aleitamento materno e de apoio à coleta, e tem o NDI. Então, a mãe, ela pode fazer o cadastro e doar da casa dela, no caso, tem o motoqueiro que vai pegar, ou ela dá para a unidade. Eu achei isso uma medida muito, assim, importante para descentralizar um pouco, né, descentralizar pelas unidades, porque, às vezes, a dificuldade da mãe obter uma informação, porque, às vezes, a gente também tem que desmistificar o fato de que, às vezes, acha que o banco de leite é só para doar. A gente tem que dizer que o banco de leite, ele é um vínculo de apoio para qualquer desafio que a mãe apresente. E se ela quiser doar, ótimo, né? Todo banco de leite, toda sala de coleta, na realidade, é um núcleo de apoio à mulher trabalhadora que amamenta. Porque ela pode ir lá, tirar suas dúvidas, fazer a orientação de pega, de posição, ela pode aprender a ordenhar, né? Ela pode fazer várias coisas lá que ela precisa fazer. Eu não sei se vocês doaram leite, mas na minha experiência, eu achava melhor retirar o leite depois que o bebê mamava, entendeu? Depois que ele mamava, era fácil, ela pegava assim, no instante enchia um copo de leite, né? Então, ficava mais fácil. Para a minha experiência, quando eu tirava e levava lá para o Bercebe sem banco de leite, ainda bem que eu nunca tive uma doença muito grave para poder, que a gente fazia, eu levava por menino que estava por lá, eu mesmo levava, tirava a quantidade de excesso e levava. Quer dizer, naquele tempo não existia AIDS, não existia nenhuma doença que pudesse contaminar, porque eu levava meu leite para o Bercebe. Então, ficava muito mais fácil eu tirar depois que eu tinha amamentado o menino, entendeu? Depois que eu amamentava o Tiago, ficava fácil tirar, que era uma beleza. É legal a senhora ter falado nisso, que lá no próprio documento tem falando sobre a questão da ordenha manual e a ordenha com desmamadeira elétrica, tá? Sim, a minha sempre foi manual. Ele coloca no documento que não existe o que é o melhor, é o que a mãe se sente mais confortável de fazer, como ela consegue fazer. Então, tem mulheres que a ordenha manual ela é bem mais rápida, ela tem ali o manejo, sabe pegar na mama, ordenha ali rapidinho, e, inclusive, ela é mais, assim, fisiológica, a ordenha manual, do que a ordenha com a desmamadeira elétrica, né? E a desmamadeira elétrica ela custa R$2.000. Além de ser cara, né? Caríssima. Não deixar a mãe achando... Existe uma... Desculpe. Isso que a senhora... Desculpe. Pode falar, nós fazemos uma aula presencial do enxoval da consulta do pré-natal e existe uma que é mais em conta, ela custa em torno de R$600. Essa de R$2.000, existe essa de R$600, né? Mas mesmo assim, para quem ganha um salário mínimo de R$600 já é um buraco no orçamento, né? Isso. E assim, só uma coisa, desculpe, uma coisa que tem a manual também, doutora. Aquela que você só faz tem a manual também. Uma coisa assim que eu gostaria só de falar, né, que é importante a gente esclarecer para a mãe, que o leite que ela vai doar não vai fazer falta, né? Sim. Porque cada vez que ela esvazia a mama, ela está estimulando a produção. Às vezes a gente precisa dizer isso, porque a mãe pode achar, não, eu amamentei com tanta dificuldade, foi tão difícil para eu estar doando, né?
Mas que a gente diga para ela que quanto mais ela tira o leite, mais a produção é incentivada. Estimulada. É. Isso. Eu queria lembrar, É a assim, para vocês... multiplicação do leite, a multiplicação dos pães, não, que é a multiplicação do leite. É o milagre da vida. Né? É o milagre da natureza, né? É isso aí. É a cacimba de areia. Quanto mais você tira, mais aparece. O milagre da natureza. Olha, assim, lembrar que a leite humano é um líquido biológico com milhões de anos de evolução, que ele tem tudo que o bebê precisa no primeiro semestre de vida, que ele tem uma ação fantástica, que eu acho, por ser imunomodulador nas vacinas. Entendeu? Então, cada vez que um bebê que está tomando a vacina e está tomando o leite materno, o leite tem essa capacidade de aumentar a produção dos anticorpos. É fantástico. Este leite materno, ele tem células-tronco. Isso é uma coisa que é fantástica, você imaginar um negócio desse. Né? Quantas vezes a gente não procura, sabe, onde é que tem células? O leite materno tem células-tronco. O leite materno tem anticorpos, que a gente está correndo atrás de anticorpos, todo mundo procurando anticorpos aqui, atrás de uma vacina que dê mais anticorpos. O leite materno tem anticorpos. Né? Então, a gente vai chegar ao ponto que a gente vai ter uma ideia aí de quanto é que a vacina, junto com o leite materno, induziu a produção de anticorpos desses bebês. Né? A gente vai chegar ao tempo que a gente vai descobrir essas informações relevantes. Desculpe que eu terminei me entusiasmando, tirando a fala de vocês. Vou até fechar meu microfone. Não, que é isso. É sempre bom lhe escutar. Então é isso, é mais falando sobre a questão da doação do leite humano, né, para as mulheres também terem conhecimento que elas podem ser doadoras. Tem esses documentos também, tá lá, todos os documentos, tanto no guia prático, quanto na cartilha da amamentação do SEIBM, quanto nessa nota, essa nota de alerta que a doutora Socorro colocou aí, né, falando sobre a doação de leite humano e a questão da pandemia, que também está bem recente, de 2020. E nós queremos concluir essa apresentação falando que todos os esforços, essa frase eu tirei do próprio guia prático, todos os esforços devem ser feitos para que não haja substituição ou suplementação desnecessária do leite materno no início da vida, né? Então, assim, em todo o passo a passo da amamentação, a gente sabe que o pediatra pode intervir de forma positiva, desde a consulta do pré-natal até o final do desmame gentil. A gente vai estar abordando essa temática durante as nossas consultas e intervindo de forma positiva, empoderando essa mulher e essa família a tomar as melhores decisões que eles puderem, né, em prol de manter o aleitamento materno pelo maior tempo que conseguirem. E é isso. Quer concluir, doutora Diva, com mais alguma coisa? Alguém quer tirar alguma dúvida, né? Eu queria só lembrar aqui que a Geila colocou que as empresas privadas que adotam a licença maternidade por 6 meses são chamadas empresas cidadãs e fazem grande economia, porque diminui o absenteísmo de mulheres trabalhadoras, pois seus filhos não adoecem ou se adoecem e, no instante, se recuperam. São as empresas, assim, cidadãs, né? E elas recebem incentivo do governo. Incentivo fiscal, né? Incentivo fiscal, diminui o pagamento de impostos. Eu queria só concluir, assim, dizendo que o nosso papel de pediatra, né, assim, o nosso papel de pediatra, eu vejo que é uma missão, assim, uma missão de que a gente entender, gente, que nós participamos, né, participamos desse conceito dos primeiros 1000 dias, né, que a partir disso a gente entende que o nutrir, o cuidar, o estimular, isso é para a vida inteira, né, assim, eu vejo, assim, quanto a nossa missão em relação a essa, né, a essa condição de
o incentivo ao aleitamento materno, né, estabelece a partir daí um vínculo para a vida inteira, da mãe com o filho, da mãe com a família, que já se continua a partir disso com alimentação complementar saudável, e que a partir disso se continua. Então, assim, eu vejo que isso é o início da vida, que nós temos o nosso papel muito bem definido, né? Sim. Então, eu vejo que, a partir disso, a gente participa, assim, do ciclo da vida que alcança a vida inteira, né? Então, o quanto essa pequena coisa que eu falo assim, esse nosso papel, ele bem desenvolvido, ele bem estabelecido, como isso faz a diferença para a vida inteira, né? Para mim também, viu? Porque quando eu estou lá no meu consultório, que chega uma mãe, que eu fiz a consulta do pré-natal e ela volta amamentando, eu ganhei o meu dia. Viu? Porque ela ouviu o que eu falei, ela ouviu o que a gente conversou e ela volta amamentando. E é muito legal que quanto mais conhecimento, né, mais orientações a gente passa para essa família ao longo das consultas, parece que as coisas vão se afunilando, vão se moldando, vão se aperfeiçoando, né? Aquela família já chega na segunda e na terceira consulta super sabida, né? Já chega já perguntando ali coisas até mais profundas. Multiplica o conhecimento, faz a vizinha amamentar, faz a prima amamentar, é multiplicadora da ação que você fez. É a Lúcia que está falando? Discutir outras coisas, né? É a Lúcia que está falando? Diva. Pois abra sua... Abre. Pronto. Diva, eu não sei se eu entendi direito, é porque eu vi agora um guideline americano que saiu de amamentação, agora recente, acho que há 2 dias, que você pode juntar, que antes não podia, né? A gente tinha que tirar do congelador e depois misturar o leite resfriado, né? Assim, você tirava ele descongelado, você juntava o outro leite. E Sim. Agora, se o leite for do mesmo dia e a mãe... Eu acho que você estava dizendo isso, eu é que não entendi. E a mãe for juntando, ele pode estar congelado e ela, em 24 horas, ela pode juntar. Pode. Né? Aí, foi isso que tu estava dizendo. Não, é assim, deixa eu dizer. Quando você vai fazer a coleta e você vai fazer na coleta botando dentro do congelador. Se você vai usar para congelar mais para frente. Agora, se você for usando no mesmo dia, você pode ficar 12 horas fora do congelador, dentro da parte mais alta da geladeira, dentro da geladeira. Porque se você deixa na porta, como até uns tempos atrás a gente orientava deixar na porta, você abre a geladeira o tempo todo e ali vai esquentando, vai mudando a temperatura. Entendeu? Isso. O que eles mudaram agora, lá já é um pouco diferente. Lá é um pouco diferente, né? Eu já vi um americano mostrando uma bacia desse tamanho de leite materno, o cara tirando com a xícara e enchendo lá as coisas. Eu fiquei horrorizada, né? Porque não é a nossa tecnologia. Não é a nossa norma. A nossa norma de jeito nenhum. Mas eu vi uma vez num evento de aleitamento materno, o cara fazendo aquilo e horrorizado. Parecia assim uma bacia, parecia um aguidar. Você sabe o que era da mesma mãe ou era de... Várias mães fizeram aquele pum de leite e estavam lá pegando com a xícara e enchendo lá uns copos. Eu fiquei horrorizada. Né? Eles até, na nossa teoria, como a senhora disse, né, pode quebrar ali algumas substâncias. Quando você vai desmanchar um leite, você tem que ter cuidado, que aquilo é uma substância biológica viva, tem células, tem macrófago, tem linfócito ali, ninguém pode balançar aquilo, não. A gente bota o leite congelado, aí você bota dentro de um banho-maria, esquentou, desligou, botou dentro. E mexe de vez em quando suavemente, assim, ó, mexidinha aqui, suavemente, porque se eu fizer assim, eu quebro. É uma louça. Ali é um casamento, gente, a gente tem que cuidar assim, ó. Todo casamento a gente cuida assim. Não é não, Socorro? Olha, eu queria só lembrar vocês... Muito boa live, vocês estão de parabéns. Olha, eu queria só mostrar isso a vocês. Aqui é o símbolo do aleitamento materno. É dourado pelo padrão ouro da alimentação, né?
esses laços aqui são iguais. Aqui é a mãe, aqui é o filho. Os benefícios são iguais. Aqui é uma ponta que tem futuro, ou seja, os benefícios são continuados. Né? Bebês que mamam mais de 2 anos, 3 anos, têm mais facilidade em passar no vestibular, já é confirmado. Passar no vestibular, eles têm uns empregos melhores. Aumento QI, melhora do QI, né? E só existe laço porque tem nó. E o nó aqui é o apoio que a família recebe, seja do profissional de saúde. Aqui eu digo é o pai. Eu digo para o pai, olha, você se vê nesse nó, porque o homem fica muito solitário nessa história do aleitamento, ele fica muito por fora. Né? Então, ele precisa se sentir nesse laço. Então, a gente precisa também elogiar a mãe, a avó, a sogra, o pai. Vocês já viram alguma coisa sobre... Tem um termozinho em inglês, mas de você colocar a sonda no dedo grudadinho e botar o bebê para sugar o dedo, e dessa forma esse bebê tomar o leite materno? Não, eu não conheço isso, não. Eu Inclusive, conheço que a doutora Keiko ensinava a gente, quando o bebê estava assim, com a sucção fraca, ou então usando muito bico, ela mandava enfiar o dedo aqui e ficar fazendo expressão no céu da boca para poder ele pegar melhor o peito. É o que a Tânia acabou de comentar, translactação, porque Sim. assim, eu não tinha, nunca vi a translactação, botar a sondinha no mamilo e o bebê chupar o mamilo e vir o leite, mas eu nunca tinha visto essa... Tá me ouvindo? Eu nunca tinha visto essa técnica de translactação que pode ser feita com o dedo. E aí o pai pode participar ativamente desse momento. Bota a sondinha aqui junto com o dedinho, e aí o bebê vai chupar o dedinho. Vai estimular a sucção. E também uma forma de oferecer esse leite quando a mãe está ausente, ou então a mãe está com alguma intercorrência na mama que não possa amamentar, né? Ela ordenha e o leite pode ser apertado dessa forma também. E lá no guia prático tem uma partezinha que ele fala alguma coisa do dedo, e eu até fiquei na dúvida se era isso. Pode ser que seja, mas eu sei que o doutor aqui mandava a gente fazer cócega no céu da boca, ela dizia com essas palavras, no palato duro, para poder estimular, pegar isso aí. A maioria das vezes dá certo. A maioria das vezes dá certo. Eu sei que tem uma posição, eu já vi muita reclamação nos eventos de aleitamento materno nacionais sobre uma história que é muito utilizada aqui. A história de, eu não sei nem o nome, bota no copinho o leite materno e bota um gás para o menino chupar. Vocês já viram isso? Como é que se chama isso? Como é? Bota o leite no copo e faz o quê? E bota uma gase e o menino bota na boca do menino. O menino chupa uma gase. Uma gase. Gente, pelo amor de Deus. Isso fazia antigamente nas maternidades, né? De colocar gás. Mas hoje na maternidade já volta com um copinho direto, né? Mas eu já vi esse negócio, é uma agonia. Mas, enfim, gente, eu acho assim, foi de uma riqueza enorme essa nossa conversa, né? É sempre apaixonante. Eu acho ótimo que, no meio de uma conversa dessa, tem a gente de cabelos naturais e gente com cabelos naturais de cores diferentes. A Lívia está aí toda entusiasmada, mais pessoas também. A Socorro conversando muito e eu conversando mais ainda. Tem umas artistas aqui, tipo Cid Neumann, que está bem caladinha, a Virgínia Ramos também está, a Giselda está aqui. Mas foi muito bom a participação. A Geila já conversou, já disse algumas coisas, mas a maioria das meninas estão caladas. Eu acho que a gente tem muito a agradecer a oportunidade. Eu deixo agora vocês se despedirem. Para mim, eu estou muito feliz nesse mês de agosto dourado, porque a gente viu e assistiu muita coisa de aleitamento materno, que é sempre bom. Muito bom, é sempre muito enriquecedor, né, fazer parte dos eventos, uma troca de conhecimento, né, e assim,
faz a gente querer mais, ter mais vontade de estudar sobre o assunto, de trabalhar com isso, de vivenciar essas experiências. Como a doutora Socorro colocou, é muito gratificante você ver uma família tendo conquistas ao longo do acompanhamento pediátrico em relação ao aleitamento materno, e eu me sinto muito realizada em poder estar contribuindo de alguma forma, né, através da minha profissão, com algo que eu acredito, com algo que a gente sabe que é o melhor para o mundo, né? Toda a questão da parte da sustentabilidade que está envolvida, o aleitamento materno, né, em relação à questão de conservação do meio ambiente, da criação de vacas aí desnecessárias para a produção de fórmulas. Então, tem muita mais coisa envolvida que a indústria comanda e que a gente está nessa batalha eterna para lutar pelo que é fisiológico, pelo que é natural e pelo que é melhor tanto para o indivíduo como para a sociedade. Muito bem. Antes de Socorro fazer as considerações finais dela, a Cid Dama quer falar. Neuma, fala aí. Boa noite a todos, foi muito bom. Eu sempre fico muito feliz de ouvir tudo sobre leite materno, e eu sempre aprendo. E eu queria só dar um depoimento, que ao longo desses anos todos de neonatologia e pediatria, nesses últimos anos, eu tenho tido a grata satisfação de ter mais clientes, cada vez mais clientes amamentando até 2 anos, e a dificuldade que anteriormente eu tinha em estabelecer a amamentação, agora, por incrível que pareça, eu tenho tido algumas vezes na época do desmame. Há muitas mães com crianças com mais de 3 anos amamentando, querendo desmamar e não conseguem. Então, era isso que eu queria dizer e agradecer a todas pela contribuição que deram a essa live, que foi maravilhosa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Socorro, considerações finais? O que eu tenho a dizer é que amamentar, o tempo é agora. Eu gosto de falar sempre isso para as mães, de dizer para elas, olha, o tempo de amamentar é agora, porque vai passar. Então, é agora que a gente tem que fazer o que for preciso fazer para amamentar, porque o tempo é agora. E agradecer a confiança, a consideração, e a gente acaba, assim, trocando as informações, e é sempre muito bom, né? Assim, eu estou revendo pessoas que eu não via há algum tempo, agradecer que a presença de todos que estejam aqui, né? E até em breve. Até em breve. Essa live ficou gravada, quando eu conseguir aprender, eu boto o link para todo mundo mandar. Vale a sugestão da Cid Neuma, de a gente conversar um pouco mais sobre desmame oportuno, ou, não sei se o nome seria isso aí, não sei, mas seria interessante a gente conversar, trocar experiências sobre como a gente fazer um desmame gentil. Uma live só sobre desmame gentil. Seria interessante. Gente, boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima oportunidade. Eu vou interromper a gravação para a gente não ficar um link muito grande. Tá ótimo. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa noite. Um abraço. Outro.